informação. Bom, olha aí, ó. Rios volta com moral e titular. O Rios vai voltar quando, Latifi? Conta para nós. Pois é, assim como o Rames, né, o craque do São Paulo, o Rios ganhou alguns dias de férias do Palmeiras. A previsão é que ele retorne no sábado ao Brasil, então ele é desfalque do Palmeiras agora contra o Botafogo no meio de semana. Mas o Rios com certeza volta em alta, né? Se assim a gente pode dizer. O Rios foi titular da campanha da Colômbia, vice-campeã da Copa América. Muitos elogios de todos os lados. Ele fez uma grande competição, mostrou que é bom no drible, mostrou que é bom desarmando, interceptando bolas, tanto no ataque como na defesa. E imagino que ele volte sim como titular do Palmeiras. O Zé, que era o titular, sofreu uma lesão recente. Hoje o Palmeiras afirmou que ele participou do treino, né? Já começou aquele processo de transição física, mas imagino que é incontestável que o Rios volta com outro status. E isso já vinha acontecendo no ano passado, quando ele não foi contratado para titular, mas era bastante utilizado pelo Abel, e nessa temporada ele desabrochou, a gente pode falar assim, Massini, mostrou que tem sim bola para ser titular do Palmeiras. Pois é, agora você viu, Danilo Laveri, o Rios de pertinho lá na Copa América, certo? Sim, senhor. Jogou muito. Assim, não só no jogo que eu estava agora, na final, Argentina e Colômbia, mas toda a competição, todos os jogos que eu assisti, ele basicamente fazia o trabalho sujo para que o Rames tivesse mais liberdade. Não só ele, claro, mas ele fazia parte dessa engrenagem. Não que o Rames não estivesse correndo, dando carrinho, coisa que eu nunca tinha visto ele fazer com a camisa do São Paulo, mas que também tem essa questão de um time armado para ele, e o Rios foi fundamental. Assim, se tivesse um pouquinho mais de marketing, lutaria pau a pau para ser craque da competição, assim como foi o James Rodrigues, porque jogou muita bola. E aí tem essa história, né? A diretoria tranquila, não vai vender, a multa é muito alta, mas a gente sabe que, eventualmente, mesmo que não venda, mesmo que o Palmeiras segure, peça a multa, a gente sabe que isso pode ter efeitos. Vamos lembrar que no ano passado o Abel mesmo deu entrevista falando, olha, a queda do Palmeiras coincidiu quando muitos jogadores receberam propostas, o Piquerez, o Rafael Veiga, o Gustavo Gomes, tem essas questões. Então a gente pode até ver, o Palmeiras não vai perder o Rios, mas é sempre bom ficar de olho em como isso afeta o jogador. E assim, depois dessa Copa América que ele fez, é fato que ele vai ter alguma proposta boa, que ele vai ter interesse, porque ele jogou muita bola, e realmente foi impressionante. Agora, azar, entre aspas, né, do Abel, que vai ter que definir o que vai fazer aí com o Zé Rafael, com o Richard Rios. Agora ainda não é a mesma posição, mas já tem mais um para o setor ali, Felipe Anderson, tem o Maurício, tem Rômulo, tem Rafael Veiga, tem Gabriel Menino, Fabinho. Assim, rapaz, a lista não para nunca. Ó, eu fiz as contas ontem, né? São 25 jogadores de linha, mais 3 goleiros. E tem uma questão importante: o Fernando Botticelli está dizendo o seguinte: na era Abel, esse é o melhor time, muitas opções do banco, é o melhor elenco na era Abel Ferreira. O Maximiliano Viviane Petena está mandando essa aqui. Quero ver as próximas escalações. E o Felipe Antes falou que joga de ala, isso aí, rapaz, deu uma confusão. Mas nós vamos falar no final Ô, ainda. Massa, Oi, fala, querido. Pode falar, desculpa te Latifi. cortar, só para Imagina. complementar essa informação do Danilo, se a gente lembrar o último meio-campista, né, que teve um destaque pelo Palmeiras e foi vendido, foi o Danilo, né, que também era um volante que teve muito destaque com o Abel, e ele foi negociado por 20 milhões de euros, e na época ele tinha 21 anos. A multa do Rios é 100 milhões de euros, mas não necessariamente significa que ele vá ser vendido por 100 milhões. Se sei lá, o Real Madrid chegar no Palmeiras e falar, ó, eu pago 60, que é o valor que fechou a venda do Endrick, por exemplo. Será que o Palmeiras vai recusar? É complexo, o Palmeiras se sente resguardado com a multa, mas essa multa, ela
não necessariamente significa permanência do Rios no Palmeiras, né? Então, a gente tem que tratar um pouco de cautela isso, porque se chegar um caminhão de dinheiro, o Rios tem 24 anos, né? Não é um atleta mais tão jovem como era o Danilo. Então, às vezes o Palmeiras pode perder o timing da venda, né? Como já aconteceu em outros casos, mas é bom a gente acompanhar essa história de perto, porque a janela de transferência europeia está aberta. Vão ficar de pé. Aliás, a janela de transferência fecha em agosto e a nossa fecha antes, né? Que maravilha! Então você fica à mercê, os caras podem contratar o jogador e a gente fica aqui rodando igual o cachorro atrás do rabo. Deixa eu falar um negócio, o Danilo Lavieri, o Rios, se for negociado, eu vejo que tem substituto para ele, cara. Tem o Zé, tem o menino, tem o Fabinho. Acho que não dá para ficar, nossa, pegar um lenço ou uma toalha, ficar naquele chororô, porque dessa vez tem substituto, né? Como o Abel sempre reclama ou reclamou de que demorou um ano para chegar o Aníbal, agora não. Agora, se o Rio sair, cara, é muito dinheiro, 25, 30 milhões de euros, eu vendo fora, e você não vende, não, Abel? E tem uma questão, né? Jogador de 24 anos, como disse o Flávio agora, e por mais que a gente saiba que está jogando muito e que volta agora da Colômbia com a moral lá na Lua, ele não é titular absoluto 100%. É diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Gustavo Gomes, que o Palmeiras recebeu uma proposta que para mim deveria ter sido, né, efetivada. 30 milhões de dólares para um zagueiro da idade do Gustavo Gomes é um negócio assim meio de maluco. Claro que dentro de campo ele tem uma representatividade, ele é o cara titular absoluto, etc., mas era muito dinheiro. E eu acho que o Palmeiras não faria uma negativa de novo para um jogador que tem menos esse status de titular absoluto do que tinha o Gustavo Gomes na época que recebeu uma proposta da Arábia Saudita. E lembrando, sempre lembrando, o Palmeiras está mais ativo no mercado, já gastou mais dinheirinho e tem uma folha salarial bem alta. E essa é uma questão que sempre está ali, ó, no retrovisor da Leila, do Cristiano, do pessoal que cuida da grana do Palmeiras. Então tem que ficar de olho, sim, nesse ponto do Richard Rios. E deixa ele ali, né? Vai ficar, acho que até sábado, né, Latif? Quando voltar, ele vai estar renovado. O Rafael está dizendo que o Giai pode também jogar nessa posição. E o Arthur não, quem é o amigo aqui que me disse agora que a janela fecha o Eugênio Costa. Pá, massa, seu burro. A janela fecha dia 2 de setembro. Então tem tempo ainda para os times brasileiros agirem. Bom, vamos lá, 271 miseráveis likes, né? Mais de 764 pessoas vendo a gente. Eu não entendo, cara, sinceramente. Vocês vão no restaurante Aquilo, eu não posso ir em restaurante Aquilo, eu tenho que escolher o outro modelo lá, porque Aquilo eu dou um prejuízo infernal para o meu bolso, né? Então, eu não sei, aqui é de graça, é tudo de graça, ativa o sininho, se inscreve, entendeu? Baixa aqui o WhatsApp, tá vendo aí, ó? Veja aí, desse lado aí, do lado do Danilo aí, você vai ter informações do Palmeiras direto no WhatsApp. Deixa o like, não seja assim, cara, marrento, cheio de coisa. Deixa o like. Ó, Verdão pronto para encarar o Botafogo, Danilo Lavieri. O Palmeiras vai como para o Rio de Janeiro. Nós vamos falar do Felipe Anderson no final, porque eu sei que o Latif esteve lá na coletiva e tal. Mas é importante dizer que ele e o Maurício viajaram, o Jai também viajou, e o Naves não foi. Estou achando esquisita essa saída do Naves repentina aí do time, saiu do time e tal. Queria ouvi-los. Palmeiras, eu tenho a sensação, a opinião, e conhecendo o que o Palmeiras fez nos últimos campeonatos para ser campeão, que o Palmeiras joga por um empate tranquilamente no Rio de Janeiro. Joga primeiro para não tomar um gol e depois vê o que faz dali para frente, porque a gente aprendeu com o Palmeiras do Abel e do jeito que o Abel comanda um time num campeonato de pontos corridos, que o importante contra candidatos diretos, esses candidatos que estão ali na parte de cima da tabela, mais do que ganhar esse jogo de 6 pontos, alguma coisa do tipo,
é não perder o ponto. Então o Palmeiras joga para o empate e faz a sua lição de casa quando joga contra Cuiabá, contra Fortaleza, que não fez no caso, né? Contra Juventude, contra times da parte de baixo da tabela, ou ali da parte intermediária, e tenta não perder pontos. Então eu imagino um Palmeiras jogando para segurar pelo menos o empate lá no Rio de Janeiro, mas obviamente, não preciso explicar o óbvio aqui, que se ganhar vai ser uma festa, porque é um jogo muito importante. A gente vai lembrar, é um jogo muito simbólico, porque no ano passado, por exemplo, o Botafogo não começou, mas deu um boom na sua arrancada pelo Brasileirão do título, né, quando ele era candidato, quando ele ganhou do Palmeiras em São Paulo. E depois, a queda acentuada se deu depois da virada que sofreu por Palmeiras no Newton Santos. Então é a mesma coisa agora, é um jogo importantíssimo, o Botafogo vai lutar, já tem vídeo circulando de botafoguense dizendo que Palmeiras não tem time para enfrentar, aquele clima que o Abel gosta, mas a preliminar do jogo tem sido do jogo de atletas e do Abel e de outros jogadores que deram entrevista, sempre falando, não, rivalidade é mais do lado de lá do que daqui, o Palmeiras, o que a gente pode falar e afirmar e é fácil falar e todo mundo que vai estar no chat aqui vai concordar, quase 1.000 pessoas com a gente já, eles vão saber. O Palmeiras é talhado para esse tipo de jogo, né, Massini? Então a gente sabe que mesmo que o Palmeiras tomar 2-0 no primeiro tempo, não é porque tem a virada do ano passado, não, mas é pelo que mostra esse time. Pode ser que busque o resultado no segundo. É um time totalmente preparado para esse tipo de situação, o que a gente ainda não sabe do Botafogo. O Botafogo mostra uma evolução em relação ao ano passado, de traumas e etc. Não toma gol nos acréscimos, o John fazendo defesas importantes, mas a gente não sabe como vai ser nesses jogos gigantescos como o que vai ser o de amanhã, Palmeiras e Botafogo lá no Rio. Eu vejo o Palmeiras absolutamente preparado e tranquilo para essa partida, apesar desse clima de Textor para lá, Leila não vai, mas um jogão, né, Massini? É esse tipo de jogo que a gente espera para assistir, né? Jogaço. Estou até colocando na tela aqui, ó, o vídeo do treino, os caras treinando. Latif, você foi na academia ontem. O que é que você viu, sentiu? Qual é o que o repórter tem para contar para a gente? A gente está com 453 likes, 932 pessoas com a gente. Vamos embora, que tem muita coisa para falar ainda do Palmeiras. Conta para nós, Latif. Ô Massa, mostrou o Giai no início do vídeo, né? Ele é o Você único viu? dos 3 reforços que ainda não está regularizado para jogar amanhã. O Felipe Anderson e o Maurício, eles já podem estrear, muito provavelmente vão começar como opção no banco, mas o Giai ainda não. Mas ele viajou com o elenco, né? O Palmeiras já publicou foto da viagem, viajou no avião da Leila, que retornou dos Estados Unidos. Então eles podem fazer a estreia, só esse parênteses para o Giai. Eu concordo muito com o que o Danilo falou, Massa, só que se a gente pega a campanha do Palmeiras do ano passado, o Palmeiras fez 8 pontos contra os integrantes do G6. Então o Palmeiras não tem o costume de vencer esses jogos, né? No passado a reta final foi muito importante, né? Mas se a gente lembra os jogos contra o Botafogo venceu, mas perdeu para o Flamengo, né? Então o Palmeiras ele tem o costume de vencer os que não pode perder e acaba trocando ponto, né? Ficou atrás de Bragantino, Grêmio, e outros clubes que ficaram no G6 do Brasileiro do ano passado e o Palmeiras não esteve. Mas o outro ponto que eu vou discordar do meu amigo Danilo, né? Que ele falou, o Botafogo não demonstrou, mas que é o mesmo time do ano passado e tal. Só que eu não sei se a gente viu o Botafogo ainda em situações parecidas com o que foi no ano passado, né? Se a gente lembrar, nas últimas 11 rodadas do Brasileirão, o Botafogo não ganhou nenhum. Então, tem todos esses elementos. Eu também vi nas redes sociais uma movimentação muito grande da torcida do Botafogo. Eles vão receber o ônibus dos jogadores antes do jogo, então deve ter aquele corredor conhecido já, com uma atmosfera bastante favorável para o Botafogo. Só que para amanhã, eu e o Alexandre Araújo preparamos um material especial sobre o jogo, nosso repórter do Rio, e ele me falou que esse oba-oba todo é só do lado da torcida. A diretoria e o elenco do Botafogo não mudaram absolutamente nada do planejamento deles para o jogo contra o Botafogo, e isso é mais do lado do torcedor, que tem essa sede de vingança
para enfim conseguir derrubar o Palmeiras. E é o jogo que vale a liderança, né? É o primeiro contra o segundo colocado, mesmo número de pontos. Então ninguém quer perder esse duelo. Pois é, meus amigos, mas eu desconfio do seguinte: mais de 1.000 pessoas, obrigado. Aqui, ó. Vamos comemorar aqui. Vamos lá, e deixa o like também. Cara, eu vou dar meu pitaquinho aqui para vocês, de leve. Acho que se o time do Botafogo entrar nessa onda de vingança, perde o jogo. O Botafogo tem que pensar que esse jogo é só mais um. E vamos trabalhar também com a verdade, né? Se tem um time que sabe enfrentar esse tipo de desafio, esse time é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Esses jogadores estão quase todos, pelo menos 11 deles ou 10 deles, estão aí há 4 anos, né? Quase 4 anos. A maioria deles já passou de 100 jogos, né? Os caras já decidiram um monte de título, ganharam 10. Cara, não tem por que se sentir intimidado com o Newton Santos lotado, não faz para mim a menor, não faz para mim, não faz a menor diferença. Esse ambiente criado pelo Textor, na minha visão, no Palmeiras não vai entrar em campo. Eu vou dar uma de João Bidu aqui. Eu não tenho informação nenhuma sobre time, mas imagino que vai ser o Everton, Mike, Murilo, Gomes e Piquerez, por Naves não ter ido, né? Não ter viajado. No meio-campo, o Aníbal, o Menino e o Veiga, Estevão, Flaco e Rony. Acho que é esse time que vai jogar. Vocês têm alguma outra informação? Tem alguma ideia, Lavieri? Você faria o quê? Professor Boina, Danilo Lavieri. Eu faria algo bem parecido com o que você escalou aí. Não vejo muita mudança. A dúvida de sempre é Marcos Rocha, tem que ver o que ele vai fazer com essa questão. Para mim, olha lá o Boina. Como eu já falei, para mim o Mike é titular absoluto desse time. Mas vamos esperar. Mas eu acho que é bem por aí. Até porque o Murilo, sabe que até eu achei estranho, até lembrei, você falou agora. O Murilo é o seguinte, né? Contra o Corinthians ele fez teste de vestiário, foi lá, poderia jogar e tal. De repente ficou 4 partidas fora. Foi o quê? É um showzinho do Abel, né? O estilo Felipão, quase que ele chegou engessado, né? O Flávio não vai saber essa referência, o Massini, mas será que o Murilo chegou engessado ali? Como que foi essa história, né? Eu fiquei curioso para saber. E sobre essa do Botafogo também, a única coisa que eu falo que eu sinto que mudou, eu estava indo, inclusive, lá para Miami, para a final da Copa América, e assisti essa tecnologia maravilhosa de internet no avião, assisti o Botafogo e Vitória. Cara, a pressão que o Botafogo tomou nos 10 minutos finais, no ano passado, teria sido 3-1 para o Vitória. É isso que eu falo. O John fez defesas, a bola bateu na trave do zagueiro do Botafogo e bateu no travessão depois. Coisas que no ano passado não aconteceriam, entendeu? Então é por isso que eu vejo um Botafogo dando sinais de que o trauma de 2023 acabou, mas eu concordo com você. Esse clima de guerra é melhor pro Palmeiras. E aí eu vi um cara, essa mídia paulista é uma piada. Não é questão de ser mídia paulista, não é questão dessa live ser do Palmeiras, não é nada disso. Mas o Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro, o atual tricampeão paulista, atual que nas últimas 4 edições foi 4 semifinais de Libertadores. A gente não tá inventando, não tá tirando nada debaixo da boina do Massini para jogar aqui ao Léo. A gente está falando de coisas que o Palmeiras provou nos últimos tempos aí, né, gente? Então, não é que estamos aqui inventando para ultrapassar essa marca de 600 likes que temos agora. E vou falar um negócio para vocês, hein? A enquete está no ar. O Palmeiras vai vencer o Botafogo, empatar com o Botafogo, perder para o Botafogo. Eu já votei aqui. Meu palpite é 1-2. Vitória do Palmeiras por 2-1, tá bom? Aqui, ó, o Celso Muniz está dizendo o seguinte: acompanho praticamente todos os canais do Botafogo e não vi menção à vingança. Acho melhor os jornalistas se informarem melhor nisso. Celso, a gente fala do clima, do ambiente, não é dos jogadores, a gente fala da torcida. E da torcida tem sim, né? O Botafogo se sente prejudicado por causa daquela virada lá. Agora, as coisas mudaram de fato, como disse o Danilo. Eu nunca vi um jogador se machucar depois de bater um pênalti, né? O Eduardo perdeu o pênalti, se machucou, né? E depois que eu coloquei a boina, gente, deu sorte. Eu sou líder do bolão
lá do outro CNPJ, tá? O professor Boina está indo super bem. Arnaldo Ribeiro, que vocês conhecem, está na lanterna. É isso aí. Bom, vamos lá, ó. Lavieri, se o Botafogo empatar um e perder outro, trauma volta. Será, Lavieri? O Ângelo pergunta aqui. Eu acho não, acho que o Arthur Jorge está fazendo um trabalho consistente. É um trabalho bem consistente. Eu acho que depende muito de como vai ser a reação, né? Se a gente vê o Botafogo numa sequência de 3 jogos, como ele falou aí, de repente empata uma e perde outra, como vai ser a reação da própria torcida? Vai abraçar o time, vai cantar do jeito que estava cantando no Engenhão, porque a gente vai lembrar, a média de público do Botafogo é 17, 18 mil. Tá enchendo esse jogo agora contra o Palmeiras. Então, a torcida do Botafogo, aqui aproveitando que temos botafoguense no nosso chat, tem que fazer o trabalho deles também, porque é importante ter esse tipo de apoio, é importante para o jogador ter esse abraço nas fases mais difíceis, coisa que a torcida do Palmeiras ultimamente tem feito, apesar de merecer uma cornetinha de leve, né? Eu sempre falo, o clima do Allianz tá estranho. Qual?